Fala galerinha, tudo bem com vocês? Voltando aqui de novo para falar dos jogos das semifinais da Libertadores. Então, se você não me segue, já me segue aí, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha, porque esse vídeo aqui vai ficar fera demais. Vim de verde hoje em homenagem àquele time que tem o pacto. O Abel não gosta que fale que é pacto, mas é pacto. 3-0 na ida para a LDU, 4-0 na volta para a equipe do Palmeiras. Sensacional. Quem assistiu o jogo, o torcedor palmeirense, obviamente assistiu o jogo. Os rivais provavelmente assistiram o jogo também para secar, não tem como. Não tem como, não tem como. Se você é rival e não seca o seu time adversário, você está torcendo errado. Beleza? O outro jogo, Flamengo e Racing, 0-0 em Avejaneda, uma festa sensacional, absurda da equipe do Racing. Se fosse contar como gol, como classificação, a torcida do Racing passaria com certeza. Uma festa que ficou, acho que praticamente 5 ou 6 minutos incessantes de fogos de artifício, fumaça, e inicialmente deu para ver que a equipe do Flamengo deu uma sentida. Mas isso nos primeiros 2, 3 minutos, porque no retrospecto geral, Flamengo nos primeiros 15, 20 minutos teve muitas chances. O destaque do Flamengo, nessa classificação é do goleirão Rossi. Garantiu muitos pontos e classificações para a equipe do Flamengo nessa Libertadores. Nesse jogo específico aí contra o Racing, fez pelo menos aí uns 3, 4 milagres. Se não fosse ele, o Racing tinha sim aberto o placar, e como estava com uma vantagem pequena, 1-0 só, provavelmente ia dar um burburinho legal ali. Mas deu Flamengo e vamos ter mais uma final de Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Não percam, final da Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. Teremos o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. Será Palmeiras? Será Flamengo? Para quem não torce para nenhum dos dois e gosta de futebol, o jogo é um prato cheio, uma final para você apreciar sem sofrer por um lado ou por outro. No caso, os únicos que vão estar sofrendo aí são torcedores de Grêmio, de São Paulo, de Santos, que estão vendo os seus adversários aí, Palmeiras e Flamengo, tendo essa chance aí de se sagrar tetracampeão da Copa Libertadores da América. Beleza? Vou falar um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras. Torcedor, obviamente, muito confiante. Tenho amigos palmeirenses, meu irmão é palmeirense, meu pai é palmeirense, e todos acreditavam. O meu irmão um pouco cético, mas também acreditava. É aquilo, eu falei para ele, o beabá é o quê? Primeiros 15 minutos aí já tá 1-0 pro Palmeiras, porque a equipe da LDU veio para se defender, para segurar ali, sentou em cima do placar do 3-0, que era bem largo, bem amplo, mas que não era impossível. Não era impossível, tanto que aconteceu a virada. 4-0, e Palmeiras ainda perdeu algumas chances, mas de qualquer forma, passou, garantido na final. Uma virada histórica, Palmeiras nesses últimos anos, em particular nesse último ano, tendo muitas viradas, conseguindo reverter placares adversos. Clássico contra o São Paulo, esse jogo contra a LDU. A pressão do Palmeiras desde o início do jogo foi fundamental, e desde os primeiros minutos já dava para ver o que o Palmeiras seria capaz de fazer nessa partida. Então a pressão inicial, evidentemente já dava para ver ali que os jogadores do Palmeiras, eles não estavam nervosos, tinham um pouco de ansiedade ali, claro, até para conseguir fazer o gol cedo e controlar ainda mais a partida. Mas se vocês olharem, ou quem assistiu o jogo,
ver como que tava, era muito mais confiança do que nervosismo, medo, era muita confiança, então as coisas fluíam com muita facilidade. Destaque pro Alan, o moleque jogou demais, ele encostou na mão do Messi no Mundial de Clubes, né, na partida contra o Inter Miami, acho que foi isso, provavelmente foi isso, porque ontem foi bizarro, a atuação dele foi sensacional, o melhor do jogo para mim. E um destaque paralelo que às vezes passa muito despercebido, Andréas Pereira, que vai ter esse confronto, né, essa lei do ex, ele que deu a Libertadores, o tricampeonato de Libertadores pro Palmeiras, né, quando ele era do Flamengo, aquela escorregada incrível. Hoje ele tá do lado alviverde e jogou muito para mim, foi um dos principais articuladores ali, um motorzinho, jogador muito técnico, tem muitas boas achadas, então conseguia movimentar, vira a bola para um lado, vira a bola para o outro, ele conseguia encontrar os seus companheiros. A entrada do Veiga também foi fundamental, jogada ali do gol do terceiro gol, né, do Palmeiras, jogada ali do Vitor Roque, cruzou, Rafael Veiga veio de trás, rasgou a defesa ali, conseguiu dominar e marcar o gol. E o quarto gol de pênalti. Os outros gols foram de Fuchs, né? E, foi um jogo incrível. Poucas vezes vi um jogo tão bom assim. De um clube em desvantagem contra um clube sentado em cima do resultado. Depois da partida, né, como de praxe, como de costume, algumas vezes acontece. Treinador Thiago Nunes reclamando do gramado sintético, que estava muito rápido, que isso, que aquilo, que o refletor influenciou. Deu para ver, a LDU não jogou nada, não teve oportunidades, não se preocupava em tentar fazer o gol para ampliar ou gerar um pouco mais de medo no Palmeiras em nenhum momento. Esqueci de falar, o primeiro gol foi do Sosa, né? A jogada alçada para a área, ele no meio dos dois zagueiros ali, deu uma casquinha, conseguiu fazer o gol. Ali foi a abertura do caminho para a vitória do Palmeiras. Beleza? No mais, é isso. Vou trazer um vídeo mais para frente falando sobre a final, né, entre Flamengo e Palmeiras. Um vídeo um pouco mais específico, estudando as duas equipes, como vai jogar, possivelmente pode jogar o Palmeiras, como possivelmente pode jogar o Flamengo nesse jogo que é fera demais. Vai ser as duas principais equipes do Brasil disputando aí mais um título importante, uma revanche entre Palmeiras e Flamengo, aquela final, da última final, né, que eles disputaram de Libertadores. Provavelmente o Daverson tá assistindo, então se o Daverson pudesse, ele vestiria a camisa do Palmeiras de novo para jogar mais uma final, ele que foi o herói, né, da vitória contra o Flamengo naquela final. E se vocês pararem para ver, é uma situação que é muito discrepante, né, de todos os outros clubes do futebol brasileiro, o que vivem hoje Palmeiras e Flamengo. E Flamengo, quem torcedor do Flamengo aí, que acompanhou o Flamengo até 2010 ali, era uma coisa absurda. Flamengo com a maior torcida do Brasil, né, já há muitos e muitos anos. Mesmo assim, tinha muita receita, mas a torneira era aberta, ninguém sabia para onde ia o dinheiro. Entrou administrador, Bandeira botou ordem na casa, depois Landim, que conseguiu fazer toda essa revolução e tornar o Flamengo essa potência que é hoje. Marcos Braz também, né, que era o coordenador, diretor de futebol, na verdade, do Flamengo, e que tornou esse time uma máquina, um dos melhores elencos do Brasil, juntamente com o Palmeiras, da América do Sul também, disparado aí, tanto em valor quanto em qualidade, tirando jogadores importantes de times fortes, né, da Argentina, montando um plantel muito bom, trazendo jogadores da Europa. Felipe Luiz não vai durar muito aqui no Flamengo, não vai durar. Ou vai para a Europa, ou vai acabar assumindo seleção brasileira pós-Copa, a depender de como vai se dar, né, a Copa do Mundo com a seleção brasileira e o Ancelotti. Mas no todo,
dá para ver a discrepância enorme, enorme. E a tendência, gente, é essa distância aumentar ainda mais, porque esses times estão sempre chegando nas cabeças, estão sempre disputando os principais títulos, tanto o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que o Flamengo é o atual campeão, né? Venceu temporada passada, final de Libertadores, chegando em semifinais de Libertadores e final de Libertadores, ganhando títulos. Isso aumenta a receita, escancara ainda mais a distância de uma boa gestão para uma gestão pífia. Tanto vou usar como comparação aqui o Palmeiras em relação aos outros 3 times paulistas, né, os mais tradicionais, São Paulo, Santos e Corinthians. Corinthians numa dívida gigantesca, São Paulo indo na mesma fileirinha aí do Corinthians, com uma dívida altíssima. O Santos, que acabou de subir da segunda divisão, com muitos problemas também, sofrendo nesse Campeonato Brasileiro. Neymar não conseguindo fazer a diferença que os torcedores, a imprensa e quem gosta do Neymar imaginou que aconteceria. Mas o Palmeiras nada de braçada. Então é uma diferença enorme entre esses times, e a tendência é aumentar ainda mais num cenário a curto prazo aí de 3 a 5 anos. Eu não vejo diferença nenhuma, só vejo a distância aumentar ainda mais. Palmeiras e Flamengo vão continuar nessa nadada de braçada. Então, ano passado o Botafogo foi um time que bateu de frente ali, conseguiu montar um elenco muito bom, mas e o Botafogo agora? Desmanchou. SAF não é garantia de nada, né? Muito pelo contrário. E Botafogo foi coca de 3 litros, né? O gás acabou na metade e já era. Conseguiu um título histórico, títulos, né, históricos, Brasileiro e Libertadores. Foi bem no Mundial de Clubes também. Mas vocês verem que não tem diferença. Na verdade, tem muita diferença, né? Palmeiras e Flamengo, que vem numa gestão consciente. Palmeiras ali desde 2015, que vem traçando, trilhando esse caminho, esse projeto. Desde a chegada do Abel, que foi para mim o divisor de águas, o treinador que já está há 5 anos aí no comando, o treinador mais longevo do Brasil. Então, isso considerando os principais times, né, Série A do Campeonato Brasileiro. A revolução que ele conseguiu fazer, desde a chegada dele, o Palmeiras tinha 1 Libertadores. O Palmeiras já tem 2 Libertadores e pode possivelmente ganhar a 3ª. Então, para vocês verem como que a diferença grita entre uma boa gestão, um bom comando, fazem com o clube. O Flamengo, muito ali por esse status, já trocou muito de treinador também, mas que é um time tão bem montado, tão bem gerido, que consegue estar sempre nas cabeças, independente de estar mudando de treinador. Flamengo, que é muito viúva do Jorge Jesus ainda, consegue agora, né, com o Felipe Luiz. Mesmo assim, o time segue ainda chegando longe, batendo campeão ano sim, ano também, e rivalizando aí com o Palmeiras. Beleza? Eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam da partida. Vou trazer um vídeo mais específico mais pra frente, perto da final. Tá longe ainda, daqui 1 mês. E vou trazer mais específico, mas queria ouvir de vocês como que foi essa sensação para você palmeirense que viu acontecer, viu sendo escrita a história. Quero ouvir de vocês. E torcedor do Flamengo, que tá aí também. Eu não tenho muito para falar do jogo do Flamengo, porque foi 0-0 e o Flamengo conseguiu segurar muito bem a pressão, mas o jogo em destaque não tem como. É essa vitória, essa virada sensacional da equipe do Palmeiras. Beleza? Quero ouvir vocês. Comente aí, curta, mande para os amigos. Beleza? E até a próxima.